Aqui. Grupo 1, Caio, Douglas, Gabriel, Letícia, Mike. Tá aí? Alguém Abre o fala? slide aí, Douglas. Eu tô aqui. Tá. Tô aguardando, hein, gente? Tô aqui aguardando. Colocando o Um slide. momento aí. Tá. Apareceu em tela cheia? Não, né? Não. Peraí. Agora sim, né? Sim, agora sim. Beleza. Cheguei, galera. Pode começar a apresentar? Pode começar. Bom, boa noite. Nosso grupo vai apresentar sobre pesquisa qualitativa e quantitativa. A disciplina Metodologia da Pesquisa, professor Glaucimar Lima. Pode passar. Os componentes do grupo são eu, Caio Ávila, o Douglas Rafael, Gabriel Alves, Letícia Guedes e o Mike Anderson. Pode passar. Então, a pesquisa qualitativa, ela é principalmente baseada, tem como objetivo a interpretação do fenômeno em que se é observado. Através da observação, descrição e a compreensão do significado. Ela é um tipo de pesquisa, vamos dizer assim, ela não é objetiva. Ela é bem subjetiva, os resultados dela não podem não ser bem exatos. Não há hipóteses pré-concebidas, elas são construídas após a observação. Ela não tem certeza do método experimental, como disse, vamos dizer assim, ela é bem subjetiva, não necessariamente tem um resultado exato. E o pesquisador influencia e é influenciado pelo fenômeno pesquisado. Ele pode, durante a pesquisa ali, ele mudar, vamos dizer assim, mudar a sua opinião e ser influenciado pela própria pesquisa. Pode passar. Pode passar. Bom, continuando aí, complementando o que o Caio acabou de dizer, a pesquisa qualitativa ela busca entender as razões para determinados tipos de comportamentos, atitudes e motivações das pessoas, né? E para se ter uma boa pesquisa qualitativa, de forma que se crie uma boa pesquisa qualitativa, é importante seguir algumas etapas aqui que a gente vai passar por elas. A primeira delas, assim como a criação de um artigo, é a definição da proposta, o assunto, o objetivo, qual que é o tema que vai ser explorado, né?
a partir da definição desse tema, dessa proposta, a gente vai pesquisar um referencial bibliográfico, assuntos referentes, assuntos parecidos, assim, verificaram como eles foram tratados, esses assuntos, e a partir daí, desses referenciais, a gente vai formular nossas próprias hipóteses, nossas próprias perguntas que vão nortear a pesquisa. O terceiro passo, e um dos mais importantes, é a coleta de dados. Nessa coleta de dados aqui, o grupo, você vai definir qual é o grupo que vai ser destinado àquela pesquisa e o tamanho da amostra. A pesquisa qualitativa, ela não é uma pesquisa que abrange um grande número de pessoas. Ela geralmente são perguntas que vão ser mais tendenciosas para um tipo de grupo social específico. Então, você não vai ter quantidade enorme de pessoas ali, porque às vezes ela está muito encaixada num grupo específico, assim. Um exemplo aqui seria tipo uma pesquisa para avaliar o próprio RE aqui, né? Então, não faz sentido fazer uma pesquisa assim fora do Cefet, né? Porque essas pessoas não têm esse conhecimento, não têm o que é preciso para responder esse questionário, né? Então, essa parte aqui a gente vai definir o grupo e a amostra. Vamos pegar esse exemplo aí do RE, o tamanho da minha amostra seria o número de estudantes que tem no Cefet, no caso. E a quarta etapa aí, e eu digo aí que talvez seja a parte mais importante de todas, seria a análise desses dados. Essa parte é super importante porque a pesquisa qualitativa, como ela expressa opiniões, tem respostas grandes ali, você vai ter uma grande diversidade de respostas assim, o que pode gerar diferentes interpretações desse tipo de pesquisa. E nem sempre uma interpretação vai estar totalmente correta, né? Você pode seguir aquela ideia de indução assim e vir a fazer uma interpretação errada da pesquisa. Por fim, quando você faz essa análise dos resultados, você tem os dados, você tem esse resultado pronto, você vai propriamente passar eles, transcrever eles para um relatório, para o seu artigo, para o que quer que seja o trabalho que você esteja fazendo. Pode passar. Bom, aqui pegando um exemplo de pesquisa qualitativa, isso aqui foi até pego de um site, é importante falar aqui que tem vários instrumentos, vários sites, vários buscadores aí que são fazer uma pesquisa qualitativa, eles auxiliam nessa pesquisa. Isso aqui foi tirado de um site que chama ClickPages, e ele tem já algumas pesquisas prontas e também dá todo o suporte para criar sua própria pesquisa. Então, como você pode ver aqui, são perguntas, como o próprio Cássio falou, que não são objetivas, elas te permitem expressar sua opinião. Qual o tipo de filme que você assistiu, qual que você mais gostou. Você tem um grande número de possibilidades de responder. Dentre os filmes, todos os filmes que você assistiu, qual filme que você menos gostou, na sua opinião, quem deveria ganhar o Oscar, e daí vai. Isso aqui é uma pesquisa que é um exemplo, né? Mas poderia ser qualquer outro assunto aqui. A gente está no ramo meio cinematográfico aqui, mas poderia partir para outro assunto, e é isso. A ideia é essa, tipo assim, as respostas são gerais, assim, elas têm esse caráter assim, de apresentar uma motivação, uma atitude da pessoa que está respondendo, um comportamento. Pode passar. E é claro, como qualquer outra coisa, ela tem suas vantagens e desvantagens. A primeira vantagem assim dela, começando por desvantagem, a primeira vantagem seria o fato dela não utilizar respostas pré-definidas. Como eu disse aqui, você não tem a pergunta não te dá umas opções, entende? Por exemplo, qual filme você gosta? A Origem, Máscara ou outro filme lá. E você tem que escolher dentre esses filmes. Não, é geral. Eu te pergunto uma coisa e dentro daquela pergunta ali você pode responder o que você quiser. Partindo como consequência dessa primeira vantagem, a gente tem a riqueza de análise de dados, né? Uma vez que a gente tem várias perguntas, uma diferente da outra, a gente tem muitos dados ali para analisar. E
também, como consequência disso, é uma melhor compreensão da opinião. A pessoa está tendenciada a aplicar a opinião dela ali, né? Então, você tem um entendimento melhor de como é que são os comportamentos, as atitudes desse determinado grupo de estudo em relação a essa pesquisa que você está levando em conta. Mas ela tem algumas desvantagens também. Uma parte daquela que o Caio já tinha falado na parte dele, que é o fato dela ser tendenciosa. O autor dessa pesquisa ele pode colocar um pouco da opinião dele nessas perguntas, o que pode fazer com que as pessoas que respondam tendam a responder de acordo com a opinião dele, ou as pessoas também que respondem podem alterar a opinião do próprio pesquisador também, como o próprio Caio falou anteriormente. E o fato que a outra desvantagem seria o fato que eu já falei anteriormente também, que é o fato delas apresentar diversas interpretações, e nem sempre uma interpretação vai estar correta. Você pode ter uma interpretação errada ou que não faça muito sentido, que nem eu disse anteriormente, você utilizar um método indutivo nesses resultados aí e partir de um pressuposto errado e o que acabar trazendo um resultado errado. Pode passar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel e vou falar das pesquisas quantitativas. Como o nome induz a gente a pensar, ela trabalha com quantidades, com números. E quando você faz uma pesquisa quantitativa, você quer apresentar, você quer descrever as características de uma área que você está estudando, de uma situação, de forma numérica, de forma concreta. Pois aí sim você vai conseguir atrelar uma hipótese sua à discrepância da realidade, vamos dizer assim. Aquela hipótese é a realidade, né? Em uma pesquisa quantitativa, como ela trabalha com números, como a gente já viu, como a gente está na área de engenharia, a gente sabe que é uma coisa concreta, objetiva. 2 mais 2 é 4, e é assim desde sempre, né? Ela tem que ser construída, o questionário da pesquisa tem que ser construído com perguntas claras e objetivas. Pois, como o Mike disse lá na pesquisa qualitativa, a pergunta pode influenciar no resultado, né, no resultado da sua pesquisa. Na quantitativa, isso também ocorre porque você pode escolher uma informação, uma informação distoante do que você quer. Se, por exemplo, numa pesquisa quantitativa, de sim ou não, você vai ter duas opções. Mas se você fizer uma pesquisa que abrange mais opções, sim, não, talvez, não sei, estou na dúvida, enfim, isso pode espalhar os dados, espalhar a informação que você precisa para analisar a sua hipótese. Como eu disse, ela tem que ser confiável, e a pesquisa quantitativa ela tem um princípio da estatística, né, como a gente viu, que ela tem que ter uma abrangência numérica para você determinar se aquela pesquisa é confiável ou não. Se eu pesquisar para uma pessoa que mora em Minas se ela gosta de pão de queijo, e ela dizer não, o quão representativo isso é para o estado todo. Agora, se eu pesquiso para, sei lá, 20 mil, a gente consegue ter uma confiabilidade maior, pois a gente está trabalhando com números mais próximos do total de pessoas que moram em Minas. Pode passar, mãe. Pode passar. Numa pesquisa quantitativa, você vai ter que fazer uma questão objetiva, pois a pesquisa, como eu disse, ela te dá um retorno numérico da situação, da análise que você está querendo executar. Então, o objetivo tem que ser objetivo para você colher a informação que você quer. Se você faz uma pesquisa, por exemplo, quando a gente entra em atendimento de banco, de serviços, no final do atendimento tem a pesquisa, precisa avaliar o atendimento. Tem a opção bom, ruim, médio, regular. Isso, você tem uma escala maior de opções para você avaliar. Aí depende do interesse da pesquisa. Você quer dividir essa informação, essa análise do atendimento nessa amplitude, ou você quer dividir apenas em gostei ou não gostei do atendimento? Na pesquisa quantitativa, você tem que garantir a representação, como eu disse, ou seja, você tem que ser fiel à amostra total. Para isso, a gente tem os princípios matemáticos, que a gente viu em estatística, que você vai conseguir estabelecer uma abrangência ali do seu estudo, pois, como eu disse, né, você tem que realizar proporcionalmente. E depois que você tem os dados, você consegue fazer a análise estatística, que aí você vai conseguir saber se sua pesquisa
é a favor ou não da sua hipótese. E com a análise que você fez, você vai ter que apresentar esses dados. Na hora de apresentar, você consegue apresentar, você tem que apresentar de forma adequada, pois aí você consegue saber se aquela pesquisa ela aponta para o direcionamento que você está buscando. Você consegue também apresentar o comportamento da sua hipótese, como você está dizendo, ou seja, você consegue saber se aquela hipótese é muito viável, aquela hipótese é não relevante. Você consegue também controlar falhas, né? Não falhas, mas você consegue não representatividade do total da sua abrangência, que são os outliers, né, que a gente viu, são pontos discrepantes. Aí, com a apresentação adequada, você pode realizar a análise do resultado e chegar à conclusão do seu estudo. Pode passar. Um exemplo de pesquisa quantitativa, que, no ano de eleição, mais clássico é sobre os candidatos, né? Se você pretende votar no candidato A ou no candidato B. Nesse caso aqui, como é uma pesquisa que tem uma área diferente como posso dizer, do sim ou não, do gostei ou não, ela tem que ter, além da abrangência quantitativa, né, que é de quantas pessoas eu tenho que entrevistar, você tem que trabalhar também com a abrangência regional, que no Brasil a gente tem perspectivas diferentes em relação à política, né, de acordo com a região. Aí cabe ao pesquisador trabalhar com essa análise, né, essa análise fina do que é relevante ou não para a sua pesquisa. Pode passar. Boa noite. Um exemplo muito atual de pesquisa quantitativa são os gráficos de intenção de voto. Como estamos em período eleitoral, a gente vê frequentemente esse tipo de gráfico nas mídias, nos jornais. E por muito tempo eles vêm acertando os resultados, né? Mas eu, por exemplo, nunca participei de uma pesquisa dessas e imagino que muitos de vocês também não. E isso acontece porque essas pesquisas são feitas com uma parcela bem reduzida da população, em torno de 1.000 a 4.000 habitantes. Mas por que muitas das vezes elas são confiáveis e tão assertivas? Porque, como dito anteriormente, os pesquisadores usam recursos estatísticos e esse recurso é chamado de amostragem. E na amostragem, uma parte do todo é selecionado e chamado de amostra e o todo chamado de população. E para fazer essa amostragem, os pesquisadores vão se basear nos dados do IBGE e da Justiça Eleitoral para traçar o perfil do eleitor. Tipo, eles vão saber diferenciar em termos de sexo, idade, escolaridade, renda, localidade e ocupação desse eleitor. E a partir disso, eles vão selecionar aleatoriamente os candidatos, de forma que no final as proporções sejam parecidas com a população total. Por exemplo, se no Brasil a porcentagem de eleitores alfabetizados é de 5%, na amostra eles também vão representar 5%. E outra coisa que escutamos muito quando são feitas essas pesquisas é sobre a margem de erro. E ela vai existir porque a amostra pode diferir dos resultados que seriam obtidos com a população, se a pesquisa fosse feita usando a população total. Por isso, os pesquisadores vão fazer uso da margem de erro, que indica o máximo de diferença esperada. Quanto maior a sua amostra, menor vai ser a margem de erro, porque quanto maior a amostra, mais perto você vai estar do número total da população. E como as pesquisas são feitas com uma parcela bem pequena, é natural que haja uma pequena diferença nos dados de uma amostra para outra e que muita gente não seja entrevistada. E também com a divulgação dos resultados, pode ser gerada uma influência de voto sobre os telespectadores, o que é inevitável em uma pesquisa desse tipo. Mas seria improvável que a divulgação desses dados influenciasse toda a população, já que muitos não acompanham, não acreditam, não acham relevante. Pode passar. Um pouco sobre as vantagens e desvantagens da pesquisa quantitativa.
Simples aplicação. Bom, ela pode ser feita através de entrevistas e questionários, e esses questionários podem ser enviados por correios, por telefone, por e-mail, ou feitos pessoalmente mesmo. Dados confiáveis. Bom, esses dados são confiáveis, já que são feitos vários estudos antes da pesquisa, é feita uma relação entre a amostra e a população, e as respostas são limitadas às alternativas do questionário ou da entrevista. É de fácil análise de dados e geralmente tem poucas alternativas. E ela também tem grande força demonstrativa, já que ela é representada por gráficos e por números e permite generalizar pela representatividade. Uma das desvantagens é que os entrevistados simplesmente podem não saber o que responder e pode ser difícil elaborar este questionário, que tenha perguntas objetivas e claras. E outra desvantagem é que, às vezes, os resultados podem ser interpretados como verdade absoluta, o que não é certo, já que essa pesquisa ela é baseada em probabilidades. Próximo slide. Agora, um pouco sobre a pesquisa qualitativa versus a pesquisa quantitativa. O primeiro caso seria o caso da amostra. Na pesquisa qualitativa, não há preocupação em projetar os resultados para uma população. O número de entrevistados é pequeno, e na quantitativa, exige um maior número de entrevistados para que tenha mais exatidão no estudo e a margem de erro seja menor. E no caso da entrevista, na qualitativa, não há preocupação em classificar os indivíduos de acordo com as características. E na quantitativa, os entrevistados são classificados com os critérios que já tinha dito antes, como idade, sexo, ocupação, localidade, entre outros. Pode passar. Boa noite, pessoal. Sou o Douglas. Vou estar dando sequência aqui nessa análise qualitativa versus quantitativa. Bom, a respeito do questionário da qualitativa, as informações são coletadas por meio de um roteiro. Então, como as respostas são muito subjetivas, é necessário até, às vezes, você gravar muito bem, anotar muito bem qual foi a resposta que a pessoa deu, porque a resposta não é objetiva. Ela pode ocorrer de várias maneiras, né? Na quantitativa, as informações são colhidas por um questionário padronizado. Então, não precisa ter tanta preocupação de saber os detalhes da resposta do entrevistado, né? E você vai responder sim ou não, concordo, discordo, ou coisas semelhantes. Bom, o relatório da qualitativa, as informações são analisadas de acordo com o roteiro, dando ênfase às opiniões. Bom, como as respostas são muito subjetivas, é necessário eu analisar muito bem a resposta que foi dada, de acordo com o roteiro. Eu não posso ignorar os detalhes, né? Já a quantitativa, ela apresenta interpretações, conclusões, através de gráficos, de tabelas, algo assim muito mais apresentável. Ou seja, eu não levo tanto em consideração as opiniões, né? As opiniões não importam, as justificativas não importam. Importam somente que a resposta, se é sim ou não, concordo, discordo, essas coisas. Bom, mais uma comparação entre elas aqui é o seguinte, esse quadro aqui, e o primeiro aspecto que a gente tem, a ênfase na interpretação do entrevistado em relação à pesquisa. Na pesquisa quantitativa, igual eu disse, não importa a justificativa do entrevistado, importa só o quê? A resposta. Então, a qualitativa dá maior ênfase na interpretação do entrevistado a respeito da pergunta. Bom, falando da importância do contexto da organização da pesquisa, na quantitativa é menor, porque na qualitativa eu preciso passar muito bem qual o contexto que aquela pesquisa vai ter, né, para o entrevistado passar de uma forma mais limpa, mais justa para o pesquisador. Bom, a proximidade do pesquisador em relação aos fenômenos na qualitativa é maior, porque ele vai ter mais opinião a respeito do assunto, né? O alcance do estudo aqui
Na quantitativa é instantâneo, que eu já tenho aquele dado ali, basta quantificar os dados. Agora, na qualitativa, vou ter que analisar de uma forma mais aprofundada, vou ter que ler as opiniões, o que foi dito. O número de fontes de dados na quantitativa é uma, as respostas são objetivas, e na qualitativa são várias. É aquela história lá do filme lá. Qual filme que você mais gosta? Pode ter diversas respostas, né? Agora, se você limitar esse número a uma lista de filmes ali, você vai ter uma quantidade de respostas menor, ou seja, melhor de ser analisado. Bom, o ponto de vista do pesquisador na quantitativa é externa à organização, na qualitativa é interna à organização, ou seja, o pesquisador pode influenciar mais a respeito na pesquisa qualitativa, a opinião, o jeito que ele formula a pergunta, e o quadro teórico hipótese, na quantitativa, para você fazer uma formulação adequada de uma pesquisa objetiva, os dados têm que ser definidos rigorosamente. Nas qualitativas são menos estruturados. Bom, a conclusão é o seguinte. Para a realização de estudo eficiente, é necessário escolher o método de pesquisa mais adequado. Ou seja, dependendo do que eu quero apurar, eu tenho que saber bem qual método que eu vou utilizar, né? Porque senão eu vou ter uma pesquisa assim com a coleta de dados muito vaga. E uma pesquisa dessa forma não alcança resultados satisfatórios. Fica uma lacuna, né? A respeito lá na etapa de coleta de dados, uma das etapas mais importantes da pesquisa. Bom, é necessário seguir os passos de elaboração do método de aquisição dos dados para alcançar o propósito da pesquisa. Ou seja, eu defini o método que eu vou utilizar, eu vou analisar muito bem esse método, os passos que ele propõe, para eu poder seguir ele com perfeição para atingir resultados satisfatórios na aquisição de dados. Bom, e não é só isso, eu não posso me preocupar somente com isso. Eu tendo os dados em mão, para eu garantir uma pesquisa de qualidade, algo que se pode confiar, eu tenho que realizar uma análise bem feita com esses dados, ou seja, utilizar bastante estatística, uma interpretação aprofundada, analisar muito bem as respostas, etc. Então, pessoal, o trabalho é isso aí. Obrigado pela atenção de todos. Se tiver dúvidas... Bom, bacana, pessoal do grupo 1, muito bom. Passou um pouquinho do tempo, tá? É interessante vocês prestarem atenção nesses tipos, né, de pesquisa, porque vocês precisam defini-la no projeto de pesquisa, tá? Então, fiquem atentos com essas definições, né, do que se trata cada tipo de pesquisa, porque vocês têm que definir isso na metodologia, tá? Porque é ela que vai nortear vocês na coleta de dados, tá? Então, vamos para o próximo grupo, o grupo 2, só um momento aqui. Oi, Glaucimar, boa noite, gente. Nós mandamos o slide para você passar. Eu baixei aqui, vou abrir aqui para vocês, tá? O grupo vai falar de pesquisa exploratória. Vou só apresentar aqui para vocês. Bom, vocês estão vendo aí? Estamos sim. Glaucimar. Ok, podem começar. Oi, gente, boa noite. O nosso tema é pesquisa exploratória. Passa, por favor, Glaucimar. O grupo é composto por mim, Mônica, pela Maria Eduarda, pelo Henrique e pela Ana Luísa. O que é pesquisa exploratória? A pesquisa exploratória, ela é tida por alguns como o primeiro passo para qualquer tipo de pesquisa. Ela é uma forma de obter o conhecimento do contexto estudado. Foi definida por Gil em 2002 como constitui no aprimoramento de ideias ou a descoberta de coisas inicialmente empíricas. Ela sai, a pesquisa exploratória, geralmente,
tal coisa acontece assim dessa forma, mas o porquê? Geralmente utilizam estudos de caso, é uma coisa muito comum. Utiliza-se muito pesquisa exploratória em estudos de caso, visto que é uma coisa que as pessoas fazem muitas vezes empiricamente e através da pesquisa conseguem ter argumentos mais fundamentados. Passa, por favor, Glocimar. Glocimar, passa para mim, por favor. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu passei. Não passou aí para vocês, não? Acho que está dando um delay. Não. Qual é a metodologia de pesquisas exploratórias? Envolve um levantamento bibliográfico, entrevista com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema, aquela questão do estudo de caso, que geralmente estudo de caso, exemplo, estudo de caso de uma obra. As pessoas que estão lá, geralmente, sempre tiveram contato com, se não com apenas aquela obra, como muitas outras. Coisas para instigam a compreensão, né? A partir de um conceito, de um ponto de vista, se tem o foco no conhecimento do indivíduo. É um tipo de pesquisa que não é estruturado, então ele estimula a flexibilidade. Passa para mim, por favor, Lucimar. Mas aqui fala, né, que por mais que seja um tipo de pesquisa flexível, você precisa tomar cuidado, porque ela, em geral, é constituída de uma pesquisa bibliográfica ou um estudo de caso. Mas, às vezes, tal pesquisa assim é exploratória. Não, você precisa conhecer a fundo o que realmente é uma pesquisa exploratória para adotar esse método de pesquisa. Boa noite, pessoal. Meu nome é Henrique e eu vou falar sobre como coletar dados na pesquisa exploratória. Eu não sei, parece que deu algum erro no... agora é só porque adicionou uma animação. Vou falar aqui um pouco que as pesquisas exploratórias, elas têm como característica, uma grande diversidade de metodologias para obter dado. Então, como a gente vai fazer uma pesquisa, né, que a gente vai obter os dados e depois analisar para chegar numa validação, numa resposta, para poder coletar esses dados, no caso da pesquisa exploratória, nós vamos ter diversas metodologias. Então, nós temos levantamentos bibliográficos, né, que é aquilo que a gente faz geralmente no TCC e tudo que a gente pesquisa ali em fontes confiáveis, em fontes científicas. As entrevistas, né, que estão ligadas ali mais a dados geralmente qualitativos, análise de conteúdo e análise de exemplos. Então, vocês podem ver que são diversas maneiras para se coletar dados em uma pesquisa exploratória, né? O que exige aí um planejamento, como a Mônica falou, mas também dá aí uma liberdade para o pesquisador definir a maneira de coletar os dados para direcionar o produto, né, que ele quer obter. Pode passar, por favor. Bom, o primeiro tipo de estudo exploratório que eu vou abordar aqui com vocês hoje são os estudos exploratórios descritivos combinados. O que são, né, esses estudos descritivos combinados? Eles buscam descrever por completo um certo fenômeno. Então, a palavra combinado ali no tipo dele está relacionado porque esses dados eles vão ser obtidos de duas formas, as fontes empíricas e as fontes teóricas. Então, dessa forma, né, tanto dados quantitativos quanto dados qualitativos vão ser obtidos através das metodologias que eu expliquei no slide anterior. Então, entrevistas, bibliografias, estudos de caso, para poder obter tanto os dados quantitativos quanto qualitativos. Pode passar, por favor. O segundo tipo que eu vou abordar aqui são os estudos com procedimentos específicos. Então, esse estudo vai utilizar um procedimento específico para a coleta de dados. Então, ele não vai utilizar mais de um tipo, né, como eu disse no slide anterior. Então, na grande parte dos casos, você não vai obter análises qualitativas de participantes, como mostrado no caso anterior. Pode passar. E, finalizando aqui os tipos de estudos experimentais, eu vou falar, pesquisa exploratória, desculpa, vou falar aqui dos estudos de manipulação experimental, que ele vai buscar validar alguma técnica ou procedimento para solucionar uma problemática. Então, nós vamos utilizar dados de diversas naturezas, como, por exemplo, os dados observatórios,
Então, por conseguinte, nós vamos coletar dados qualitativos e quantitativos para propiciar uma validação, né? Validar para uma técnica ou um procedimento. Boa noite, gente. Meu nome é Maria Eduarda. Eu vou falar agora quais são os passos para estar construindo uma pesquisa exploratória. O primeiro passo é conversar com uma boa orientação. A pessoa que vai estar te orientando, que vai te dar uma assistência, provavelmente um professor, ela pode ser muito importante como uma fonte de informação para você e para sua pesquisa. Essa pessoa, esse orientador, ele vai poder te indicar autores, obras, artigos, documentários e diversos outros materiais que sejam capazes de te auxiliar nessa pesquisa. Esse orientador, essa pessoa, ela vai ser também muito fundamental para orientar o seu processo, tanto de coleta de dados, quanto para o desenvolvimento do seu referencial teórico. Segundo passo, leitura, pesquisa, pesquisa e leitura. Quando a gente está explorando um tema novo, né, de cara parece algo muito trabalhoso, e realmente é algo muito trabalhoso. Porém, a pesquisa ela é uma parte muito essencial desse processo, é o que vai te ajudar a realizar esse trabalho. Então, é muito importante ler, ter diversas fontes, não ficar preso somente a um autor ou somente a algum documento, porque esse processo de leitura ampla, ele vai ser muito importante para você ter um embasamento para desenvolver esse trabalho. Terceiro passo é definir e delimitar muito bem o seu tema. Depois que você realiza a pesquisa exploratória, quando você está se aprofundando no assunto, né, percebe que o campo de estudo da área que você determinou é muito grande e é, assim, impossível você conseguir abranger, falar sobre tudo que está englobando esse tema que você definiu. Então, você precisa definir e deixar bem delimitado o seu tema, para você não acabar se perdendo no assunto e fugir do seu foco que você tinha definido lá no começo. O quarto passo é ter muito claro seus objetivos e suas hipóteses. Depois que você definiu a metodologia que você vai trabalhar e dedicar bastante, é claro, né? Os caminhos para você chegar no seu objetivo ficam mais fáceis, ficam mais lógicos, porque você vai ter como se fosse um passo a passo, né? Então, estabelecer os objetivos e deixar formuladas hipóteses é o melhor caminho a ser seguido para você estruturar a sua pesquisa da forma mais fácil. Pode passar, por favor. E quais são as vantagens da pesquisa exploratória? Primeiramente, a partir da realização desse tipo de pesquisa, você pode checar antecipadamente a pertinência do assunto a ser discutido, se é relevante ou se não é relevante. Segunda vantagem, ter a noção da necessidade de novas pesquisas e novas áreas conjuntas a serem exploradas, além da relevância para o tema e a sua contribuição para a academia. E terceira vantagem é manter o foco no tema sem tornar a pesquisa demasiadamente ampla. Pode passar, por favor. Boa noite, gente. Meu nome é Ana. Então, concluindo o que os meninos disseram, quando a gente está desenvolvendo uma pesquisa exploratória, o pesquisador, então, ele está buscando maior familiaridade com o tema. Então, ela vai ser uma pesquisa mais superficial, com a função de obter um conhecimento inicial sobre um determinado assunto. Pode passar. Um exemplo, então, de pesquisa exploratória, a gente vai citar, por exemplo, a compreensão da representação feminina na engenharia civil. Como os meninos disseram, a gente tem uma liberdade de ir por diferentes caminhos na hora de fazer uma pesquisa exploratória. Nesse exemplo, a gente tratou do levantamento bibliográfico. Então, no caso, na hora de fazer uma pesquisa exploratória a respeito do tema compreensão da representação feminina na engenharia civil, a gente pode usar como um primeiro passo fazer um levantamento bibliográfico do máximo de pessoas possíveis que estudaram sobre esse tema e de fontes da época que vão te auxiliar numa análise inicial.
A partir desse levantamento, dessa quantidade de informações que a gente vai ter a respeito desse tema, a gente consegue ter mais familiaridade com o assunto e dar sequência na nossa pesquisa. Aí aqui foram algumas das referências que a gente utilizou. E foi esse a nossa pesquisa, gente. Obrigada. Muito bem, gente. Muito bem, ficaram dentro do horário. Então, vão percebendo aí, tá, gente, as diferenças entre cada uma das pesquisas e observem que uma pesquisa vai utilizando a outra, né, para embasar, né, o seu conceito, né? A gente viu aí o uso da pesquisa quantitativa e qualitativa, né, que o outro grupo apresentou nessa abordagem, nesse tipo de pesquisa, tá? Então, também temos o estudo de caso, né, que foi bem destacado aí, né? Então, fiquem atentos a isso aí, né, na hora de escolher a pesquisa de vocês, tá? Próximo grupo, grupo 3. Próxima, boa noite. Pode Boa ficar para noite. semana que vem? Você já tá rindo, né? Eu imaginei. Também não vai dar tempo. Gente, então, beleza. Antes da gente terminar, da gente concluir, eu queria saber de vocês, com relação à prova, se teve alguma dificuldade na execução dessa prova. Bom, eu vi, assim, de maneira geral, que todo mundo foi muito bem, né? Mas é uma prova de marcar, né? Então, assim, né? Mas eu queria saber se vocês tiveram alguma dificuldade, né, com a plataforma, alguma coisa não ficou boa. Para mim foi de boa, foi tranquilo. Eu também achei tranquilo, achei bem objetivo. Eu só achei uma questão lá que ela tava meio que, acho que tinha duas questões, duas respostas iguais, não é? Uma coisa assim, achei bem esquisito. Tá. Ah, verdade. Tinha uma que tinha duas alternativas iguais. Mas eu não Tem que entendi. cancelar e dar nota pra gente dela. Eu vi isso aí, eu vou até verificar, gente. Eu vou verificar e passo para vocês que eu vi que teve uma questão que teve meio a meio. Ficou 8, marcou na questão, 8 na outra. Mas parece que marcou correto o sistema, sabe? Quem marcou, né, a de cima ou a de baixo, marcou certo, tá? Mas eu vou fazer essa verificação novamente. Eu confesso que na hora de elaborar, esse negócio você tem que digitar, não adianta você copiar e colar. Aí deu esse bug, peço desculpa aí, tá? Eu vi também que uma questão, vocês tiveram bem uma divergência. A maioria, né, todo mundo marcou a resposta correta, foi naquela resposta e tal, e realmente teve duas que foi nesse sentido. Então, depois, tá? Eu vou olhar com relação a essa questão em específico, tá? Mas depois a gente discute com relação a essas questões que deram essas divergências aí, tá bom? Pode ser? Legal. Pode, tranquilo. Joia? Então tá. Então até a próxima aula, gente. Até mais aí para vocês. Boa semana para vocês aí, restinho de semana, tá? Qualquer dúvida, eu tô aí. Você pode entrar em contato, tá? Tá. Obrigada, Glaucimar. Boa noite. Eu tenho uma dúvida, Glaucimar. Oi. Pode falar. Mas eu vou tirar no finalzinho. Ah, tá. Então tá, gente. Tchauzinho para vocês. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Oi, Pedro. Espera aí, Glaucimar. Oi. Só um minutinho. Tem mais gente aí, só... Cadê? Você tá querendo falar só... Uhum. Tá, de boa. Tranquilo. Ver quem tá aí ainda. E sugestões ainda tá aí no grupo? Não, né? Oi? Quem que tá aí ainda, online? Deixa eu só parar a gravação aqui.